Êxodo capítulo 1, versículo 6 a seguir. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Gente, está na tela, eu quero que vocês leiam comigo, vamos aproveitar essa leitura, olhem para a tela e vamos ler até o versículo 10 do capítulo 2, tudo bem? Então vamos ler agora a partir do versículo 9, tá bom? 3, 2, 1. O qual, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temerem a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis comida. 2 e 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, que ele era bonito, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juntos à borda do rio. Versículo 4, todos nós. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que se havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe:
vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Versículo 10 e nós terminamos. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém. Amém. Hoje, eu não irei necessariamente pregar. Eu quero que hoje, em poucos minutos, fazer apenas um apelo. Apenas um apelo. Faltam 121 dias para nós concluirmos 2021. Se o ano terminasse hoje, como estaria o seu coração? Como estaria a sua vida hoje? De que maneira você deseja terminar 2021? Muitos vão chegar em dezembro totalmente esgotado, totalmente enfraquecido, cansados, exaustos, desanimados. Muitos vão chegar em dezembro e vão olhar para trás e vão ser tomados por uma lamentação, por uma frustração, por uma decepção. Eles vão olhar por aquilo que aconteceu, por aquilo que não aconteceu, e eles vão amargar a vida. De que maneira você deseja terminar esse ano? Como geralmente você termina os anos que você vive? Eu sei que tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que nós temos enfrentado, de alguma maneira, nós temos sido desidratados aos poucos. À medida que você enfrenta as notícias, à medida em que você ouve as previsões, à medida em que você vive as tensões do dia, à medida em que você vive os desafios diários que vêm assaltar a vida, que está contra a nossa nação, que está contra a sua vida, que está contra os planos de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer esta noite que Deus não quer que você termine um ano arrastando. Deus não quer que você termine o ano como aquele atleta que chega na linha de chegada desmaiando de tanta exaustão. Não desmerecemos isso, é uma vitória chegar ao fim, mas o que eu quero lhe dizer é que a vontade de Deus, a vontade do Senhor, é que você termina este ano com a sua vida elevada. Deus quer que você termine esse ano com as suas forças renovadas, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, as suas forças se renovarão como as das águias. A vontade do Senhor é que você termine este ano, apesar do que tudo aconteceu, apesar das perdas, apesar dos erros, apesar dos desencontros, apesar daquilo que você foi ferido, daquilo que não deu certo, mas que você esteja em um lugar em Deus, que você olha para trás e diz: muita coisa não deu certo, mas o meu coração, a minha alegria, a minha fé está melhor do que toda a minha vida para trás. A vontade de Deus
é que você chega no final do ano com uma versão melhor do que você é hoje. A vontade de Deus é que você seja uma expressão máxima da sua identidade, do propósito dele para a sua vida. Agora veja, você há de convir comigo, que o que nós lemos aqui, nós vivemos essa mesma atmosfera em nossos dias. O texto que nós lemos nos aponta um tempo de uma cultura de morte. O texto que nós lemos nos aponta que havia morte no ar. Havia um plano letal. Havia um plano mortal. Havia um planejamento para que a nação fosse coberta por um luto. Houve artimanhas, houve articulações, houve estratégias para roubar a vida, para deter a vida. E você há de convir comigo que nós vivemos esses dias. Já oramos hoje, o presbítero Fábio orou hoje. O Setembro Amarelo é um grito de socorro, é um grito de alerta. O índice de pessoas que têm buscado na morte própria como a solução dos seus problemas é assustador. Pessoas que têm optado pelo suicídio como a solução da angústia, do desespero, daquilo que está matando ela por dentro. Alguns de vocês talvez tenham vivido isso na pele, um ente querido, um familiar, um amigo. Vocês sabem que o Sul, vocês sabem que a nossa região está nos primeiros rankings de suicídio da América do Sul. Vocês sabem o quanto que nos nossos hospitais, todos os dias, pessoas chegam lá, adolescentes, jovens, adultos chegam lá com tentativas de suicídio. E aqueles que nunca tentaram isso contra a vida, mas que são bombardeados por pensamentos de morte. Quantos aqueles que já falaram para si mesma, eu deveria ter morrido? Quantos que já têm lutado há muito tempo para não se entregar a uma depressão crônica? Quantos que têm lutado para não se render, para não se entregar? Nós vivemos dias em que o nosso inimigo tem articulado, operado grandes ataques contra a sua vida. Ele quer secar você, ele quer definhar você, ele quer te matar por dentro, ele quer que você cometa um suicídio emocional, um suicídio espiritual. Ele quer que você tome decisões e escolhas que vai sendo um atentado contra a sua própria vida. Nós vivemos em dias em que Satanás quer cobrir a sua vida de um luto. Satanás quer envolver as suas emoções em um luto. O diabo quer envolver, ele quer arrancar a vida da sua existência. Que você perca o interesse de viver, que você perca o interesse de lutar, que você perca o interesse de servir a sua casa, de amar a sua casa, de amar a Deus e de amar a vida. Você não pode ignorar que o nosso inimigo, ele veio senão matar, roubar e destruir. Tudo que ele pensa, tudo que ele articula é exatamente para levar a sua alegria a uma morte, para levar as suas forças a uma morte, para levar a sua paz a uma morte, para levar a sua casa, o seu casamento, os seus sentimentos a uma morte, a um luto. Ele usará todas as ferramentas possíveis. Ele usará planos sorrateiros, sutis. Ele trabalhará a curto, a médio e a longo prazo. Ele está querendo levar o seu filho a um luto.
Ele quer levar a nossa família a um luto. Existe uma orquestração diabólica para nos envolver em um luto, em uma morte, em uma perda, em uma tragédia de vida e de esperança. E não se engane, você é alvo disso. Não se engane, isso aconteceu nos dias bíblicos. Isso aconteceu nos dias de Jesus, quando Herodes levantou uma sentença de morte. Não se engane, isso aconteceu nos dias de Esté, quando Assuero assinou um decreto de morte. Não se engane, isso está acontecendo hoje. Enquanto você está à procura de trabalho, enquanto você está à procura a montar uma poupança para segurar sua família no futuro, o diabo está com todas as forças para tragar o coração do seu filho, para tragar a identidade da sua filha. O diabo está a tragar a adolescência do seu filho. Ele quer que ela seja totalmente abocanhado, preso, aprisionado, cativo às suas artimanhas e todas as correntes que Satanás circula e cativa, aprisiona, são correntes de morte. Corrente de morte. Não se engane, há um inimigo a lutar para matar tudo que Deus tem colocado na sua vida. Tendo dito isso, eu quero convidar a você para nós iniciarmos uma jornada, para nós iniciarmos uma série, vai ser a última série de 2021, uma jornada de 3 meses, uma jornada chamada Revitalize-se. Revitalize-se. Só as mulheres diz, só os machos, todo mundo. Revitalize-se. Será uma jornada que Deus chama a mim e a você a viver, a uma revitalização na sua vida. A palavra revitalizar fala encher de vida novamente, revigorar, encher de novas forças, reviver, tomar um novo fôlego, tomar um novo ânimo, reanimar o coração, reanimar a vida. A revitalização é Deus gritar bem alto para você. Você está vivendo em uma cultura de morte. Você está vivendo aonde que o teu inimigo tem preparado um plano de luto para o seu coração, para as suas emoções, para o seu casamento, para a sua família, para a sua fé, para a sua esperança. Em meio a todo este projeto de morte, é possível você ser revitalizado e viver uma vida abundante, porque o ladrão veio senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Faraó teve um plano de morte, Faraó teve uma elaboração de luto, mas debaixo do nariz de Faraó, Deus concedeu vida a Moisés. Moisés nasceu em meio ao luto nacional. Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. E foi exatamente Moisés que Deus usou para destruir Faraó. Eu trago uma palavra para você esta noite. O diabo fará de tudo para você chegar a 2021 de cabeça
baixa. O diabo fará de tudo para você terminar este ano deprimido, deprimida, angustiado, angustiada. O diabo fará de tudo para levar a tua esperança a um luto, para levar a sua fé a um luto. O diabo fará de tudo para você não confiar mais em Deus, para você desistir da aliança do casamento, para você desistir do seu filho e da sua filha. O diabo articulará de todas as direções para levar a sua vida a uma destruição. Mas eu venho esta noite liberar uma palavra para você. Acima de Faraó há um Deus que é o Criador de toda a vida. O plano de Faraó não é maior do que o plano de Deus para a sua vida. A fúria de Faraó não é maior do que o cuidado de Deus para a sua vida. Existe um lugar em Deus em que Faraó não toca. Existe um lugar em Deus em que Satanás não toca. Você não terminará este ano esgotado. Você terminará transbordando de forças, porque Deus te renovará, Deus te levantará, Deus te revigorará. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Não se entregue. Existe uma revitalização para a sua vida. Existe uma força que Deus tem preparado para o seu coração, e você precisa crer nisso. Eu convido você a se juntar a nós nessa jornada da revitalização. Eu creio tanto no que Deus pode fazer. Gente, o nosso Deus não é Deus de coisas pequenas. Gente, o nosso Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus não é um Deus que entra em crise. Não, gente, não. O nosso Deus, Ele chama as estrelas pelo nome. O nosso Deus, com uma palavra que Ele liberou, todas as coisas veio a existir do nada. Este é o Deus grandioso, e este Deus é o nosso Pai. E este Deus diz assim: eu quero fazer no meio de vós. E esse Deus está dizendo: eu quero fazer maravilhas no meio de vós. Eu quero fazer milagres no meio de vós. Eu quero fazer milagres na vida de vocês. Revitalize-se. 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 É uma jornada que Deus quer revolucionar a sua vida. Que Deus quer revolucionar os seus sonhos. Deus quer revolucionar o seu entendimento a respeito dele, a respeito de si mesmo e a respeito daquilo que Ele entregou para você viver. Revitalize-se. Não será apenas uma jornada de pregação. Não. Revitalize-se não será apenas uma jornada de uma série de mensagens que moverá o seu coração em fé, profeticamente, para você viver uma revitalização na sua vida. O Revitalize-se será uma jornada de desafios que vai provocar a você a viver um tempo novo em Deus. Nós estaremos chamando a você alguns desafios que irá te dar um choque para você viver algo novo em Deus. A cada semana nós teremos um desafio em relação à palavra. A cada 15 dias nós teremos um desafio em relação à oração.
Oração e palavra serão os dois lemes a qual nós navegaremos nessa jornada do Revitalize. Porque tudo que Deus tem para fazer para nós é através de palavra e de oração. Então preste atenção. Eu quero convidar a você, nesses próximos 7 dias, até quinta-feira que vem, eu quero desafiar a você a ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. 16 capítulos. 16 capítulos. Se você ler 5 capítulos por dia, você já lerá em 3 dias. Em 3 dias. Se você dedicar 40 a 50 minutos, você lê Marcos em uma sentada. Eu convido você a ler a Bíblia. Leia o Evangelho segundo escreveu Marcos. Mas não é apenas para ler. Eu quero que você leia Marcos. E todas as vezes que você ler e ver Jesus fazendo um milagre, eu quero que você coloque a mão na Bíblia e fala: Jesus, faça isso de novo. Faça isso de novo aqui na família de Blue. Senhor, faça isso de novo aqui na quinta-feira. Todas as vezes que você vê Jesus expulsar um demônio, você vê Jesus curar um cego, você vê Jesus levantar um paralítico, você vê Jesus acalmando a tempestade, você vê Jesus realizando algo, você coloca a mão na Bíblia e fala: Jesus, faça isso de novo aqui na quinta-feira. Eu creio que o Senhor tem o mesmo poder para fazer isso. Faça isso na quinta-feira. Faça isso na minha vida. Na minha vida, na minha vida, na minha vida. Talvez não tenha ninguém cego lá fisicamente, mas tem alguém cego emocionalmente. Tem alguém cego espiritualmente. Fala: Deus, só isso na minha vida, abre os meus olhos. Você está lendo um milagre sobre paralítico. Fala: Jesus, o que na minha vida está paralisado? Cura-me dessa paralisia. Eu quero que você leia o livro de Marcos e creia e clama. Fala: Jesus, eu quero ver isso ainda este ano. Eu quero ver esses milagres acontecer nos meus dias. Gente, preste atenção nisso. Nós precisamos sacudir a nossa vida. Senão os nossos filhos, ela tem quantos anos? 4 anos, como é que é o nome dela? Laís. A Laís tem 4 anos. Ok, Laís? 4 anos a Laís tem. Se a gente não dá um choque na nossa fé, a Laís vai chegar a 15 e 16 anos. E se alguém disser para ela que Jesus cura cego, ela não vai acreditar. Porque ela nunca viu isso acontecer. Se alguém dizer: Laís, Jesus cura paralíticos, ela vai dizer: como assim que eu nunca vi isso acontecer? Essa responsabilidade é de quem, gente? É nossa. Nós precisamos clamar. Quanta gente sofrendo entre nós. Quantos amigos seus que estão sofrendo? A gente sabe que a vida de uma pessoa não resume a uma enfermidade. A gente sabe disso. Mas quantas realidades malignas, quanto espírito de morte está rodeando gente. E esta igreja crê que em nós há autoridade para nós confrontarmos esses poderes. Nós cremos que muitos entrarão por essas portas, sairão libertas, sairão curadas, sairão transformadas, porque o nosso Jesus Cristo, Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, e Ele diz: aquele que crê em mim, estes sinais seguirão a eles, vão expulsar demônios, vão curar os enfermos, falarão em novas línguas, e nenhuma sorte de mal prevalecerá sobre nós. Quem crê nesta palavra, diga: eu creio. O revitalize-se é você entrar em contato com a Bíblia e dizer: eu creio que isso pode acontecer de novo na minha igreja e na minha vida. O diabo fará de tudo para você não ler isso. Mas junta-se comigo, leia a Bíblia. Leia o Evangelho de Marcos. A cada 7 dias você será desafiado a ler um livro da Bíblia. Leia e clama isso para você. Segundo desafio: oração. Oração.
esses próximos 15 dias, eu convido a você a separar entre 7 e 14 minutos do seu dia. Entre 7 minutos e 14 minutos. O melhor momento do seu dia. De manhã, não sei, de tarde, não sei, de noite, não sei. O seu melhor momento. Mas separe, coloque o relógio para despertar, para te alarmar. Você vai separar um monte de 7 a 14 minutos para você fazer uma oração. Mas não é uma oração que você vai colocar tudo ali. Eu preciso casar, Deus me dá um marido, me dá uma esposa. Não. Esse momento não. Esse momento nós estaremos alinhados. Esse momento, você vai orar. Crônicas 7, 14. Por isso que é de 7 a 14 minutos. Crônicas 7, anota isso. Crônicas 7 e 14. Segundo Crônicas 7, 14. Segundo Crônicas 7, 14. Segundo Crônicas 7, 14. Esse texto só fala de uma coisa. Nós precisamos nos arrepender e nos quebrantar para que Deus sare a nossa terra. Você sabe qual vai ser a nossa oração entre 7 e 14 minutos? Só uma coisa só. Eu quero que você ore por arrependimento e quebrantamento nosso. Ore para que Deus nos dê arrependimento e quebrantamento. Arrependimento, quebrantamento. Arrependimento, quebrantamento. Fala, Deus, dá quebrantamento para o meu filho, dê quebrantamento para o meu casamento, dê arrependimento para a nossa igreja, dê arrependimento para os jovens, dê arrependimento para as crianças, dê arrependimento para os casais. Clame ao Senhor, Deus, gere arrependimento em nós. Porque não tem como, gente, Deus fazer o que Ele quer fazer se tiver tanta coisa a impedir dentro de nós. Orgulho, egoísmo, soberba, presunção, jactância. Clame por arrependimento. Você vai falar, pastor, mas tanta coisa que eu tenho para pedir, tanta coisa que eu estou necessitando. Revitalize-se. Você precisa de arrependimento. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso de quebrantamento. É assim que Deus vai sarar a terra. É assim que Deus vai avivar a minha vida. É assim que Deus vai revitalizar a minha vida. É assim que Deus vai fazer coisas extraordinárias entre nós. Leia Marcos até quinta-feira que vem. Nos próximos 15 dias. Ore, segundo Crônicas 7,14. E só peça uma coisa, Deus, arrependimento. Dai-nos quebrantamento. Dai-nos quebrantamento. Dai-nos arrependimento. Amém, irmãos? Amém. Não tem nada mais poderoso do que quando uma igreja se rende às Escrituras e à oração. Revitalize-se, será uma jornada que Deus vai liberar tantas palavras abençoadoras para você. E peça para dizer, Deus, marca o meu ano nesse tempo. Deus, eu já vivi muita coisa boa esse ano. Mas Senhor, eu quero um marco, faz uma coisa assim, para que eu possa deixar marcado na minha vida, para eu contar para os meus filhos, contar para os meus netos, contar para os meus amigos, um marco na minha vida, marca a minha história, ainda este ano. Eu não sei o que o Senhor pode fazer, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu só quero ser um antes e depois disso. Eu não quero que 2021 seja marcado pela pandemia na minha vida. Eu não quero que 2021 seja marcado por um desastre na minha vida. Eu quero que 2021 seja marcado por um encontro, por uma revitalização que eu vivi e que mudou a minha vida, mudou o meu destino, mudou a minha história. Quem entendeu isso, diga amém.